Boa noite. Nesta semana houve a passagem do Dia Internacional para a Não Violência contra as Mulheres. Sobre este e outros assuntos, como o 11º Encontro Nacional de Mulheres Estudantes da União Nacional dos Estudantes, a gente vai conversar aqui com Stephanie Maria, militante feminista. E mais, Isaac da Casca vai retornar próxima semana ao mandato de vereador aqui em Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Muito obrigado pela audiência. Estamos na metade da semana. Você de casa interage conosco a partir de agora, através dos contatos que aparecem aqui no canto da tela. O @Cenário Político TCM e também o nosso WhatsApp 98802-8941. Vamos falar sobre a pauta feminista e você de casa interage conosco, manda a sua mensagem, a sua interação nesta quarta-feira. Vou começar aqui o nosso programa de hoje trazendo aqui uma mensagem bem positiva do casal Laura e Giovanni, dois caraubenses que há 3 anos vieram investir aqui em Mossoró, criaram a Mossoró Frutas, estão hoje comemorando aí este período aqui em Mossoró, sempre crescendo numa ascensão muito significativa na vida deste casal, que acompanha sempre aqui o nosso cenário político TCM. Um abraço para Laura e Giovanni, sempre acompanhando aqui o nosso programa. O Giovanni é tão fã aqui do cenário que ele assiste agora ao vivo, às 7h25 da noite, e a reprise às 10h40. Um abraço, meu amigo, todos aí da Mossoró Frutas. Bem, não houve quórum nesta quarta-feira, sequer para começar a sessão na Câmara de Mossoró. A novidade é o retorno do vereador Isaac da Casca próxima semana. Plenário vazio. Sem a presença dos personagens principais da Câmara de Mossoró, não teve como acontecer a sessão ordinária desta quarta-feira. Sequer houve o início dos trabalhos no horário regimental das 9 horas da manhã. Apenas 4 vereadores compareceram: Tony Fernandes, Omar Nogueira, Osaniel Mesquita e Wisnes do Gás. Sem quórum mínimo, a sessão foi prejudicada. Nosso jornalismo apurou que a maioria dos vereadores estava em seus gabinetes, mas houve alguma manobra para o não comparecimento no plenário. Nessa terça-feira, havia um pedido de renovação da licença de Isaac da Casca, que estava afastado aqui dos quadros da Câmara de Mossoró para assumir o mandato de deputado estadual. Não houve a votação para manutenção desta licença. Hoje, quarta-feira, não teve sessão, sequer houve a abertura dos trabalhos. Portanto, o vereador Isaac da Casca deverá retornar aos trabalhos aqui do Legislativo moçoroense a partir da próxima terça-feira, sem a renovação, claro, desta licença. O vereador Cadinho, que estava ocupando aqui a cadeira, deverá sair para, na próxima semana, Isaac da Casca, que vai retornar ao seu posto de vereador de Mossoró. Existia a possibilidade de Isaac ficar como deputado até dezembro, mas pelo que conseguimos apurar, a votação sobre o ICMS na Assembleia antecipou o retorno do vereador deputado. A votação das emendas à Lei Orçamentária Anual de Mossoró, que estava sendo preparada para terça e quarta, fica agora para a próxima semana. Este vazio da Câmara deverá dar lugar ao 4º Seminário Vidas Negras, proposta da vereadora Marleide Cunha, marcado para esta quinta, às 9 horas da manhã. Tá aí, portanto, hoje não vi um pé de pessoa na Câmara de Mossoró. Fora os técnicos, eu ainda encontrei, eu descendo as escadas e ele subindo, o vereador Omar Nogueira. Fora isso, nenhum outro parlamentar. Não sei o que foi que aconteceu, de fato, como eu disse aí na reportagem, né? Foi alguma manobra, enfim, não sei. Próxima semana a gente busca saber. O Seminário Vidas Negras vai acontecer amanhã, 9 da manhã, o nosso jornalismo vai acompanhar, a gente vai trazer os detalhes aqui no cenário político. Bem, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, a CCJ, da Câmara dos Deputados, aprovou por 35 votos a 15, nesta quarta, a proposta que proíbe o aborto no país. O texto insere na Constituição o direito à vida,
abre aspas, desde a concepção, fecha aspas, e agora será encaminhado para análise de uma comissão especial. A relatora, a deputada Cris Tonieto, do PL do Rio, foi favorável à proposta e não sugeriu mudanças no texto. Ela é vice-presidente da CCJ e coordena a Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida. A votação nesta quarta foi marcada pela manifestação de congressistas e de grupos contra a PEC. Por conta do protesto, a presidente da CCJ, a deputada Caroline Dittoni, do PL de Santa Catarina, determinou a interrupção da sessão. O debate foi retomado minutos depois em uma sala diferente, em que só congressistas, assessores e jornalistas tinham permissão para entrar. O que diz essa proposta? Apresentada pelo então deputado Eduardo Cunha, a proposta de emenda à Constituição foi protocolada lá em maio de 2012, menos de um mês depois do Supremo Tribunal Federal decidir descriminalizar a interrupção da gravidez quando é constatada por meio de laudo médico a anencefalia do feto. No Brasil, segundo o Código Penal, o aborto é permitido em 3 casos: quando há risco para a vida da gestante, em casos de estupro e em casos de anencefalia do feto, ou seja, sem cérebro, né? O STF também decidiu pela não criminalização em casos de anencefalia fetal, quando o feto tem ausência parcial do encéfalo e da calota craniana. A gente vai falar aqui com a nossa entrevistada sobre este assunto durante o programa também. A gente inicia a nossa entrevista com Stephanie Maria, que é vice-presidente, é assim? Como é que é? Diretora de Mulheres da UNE. Diretora de Mulheres da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes. Ela vem falar sobre esta pauta de um encontro que vai acontecer aqui, mas antes a gente busca detalhes sobre o dia 25, que foi o registro, né, do Dia Internacional para a Não Violência contra as Mulheres, uma pauta que também entra neste assunto das estudantes. Stephanie, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cenário Político TCM. Houve alguma manifestação sobre o dia 25, sobre esse dia da não violência, um dia que traz aí esse assunto tão importante? Olá, boa noite, Vanúvio, boa noite a todo mundo que está assistindo. O dia 25 é um dia de mobilização internacional, né? Então, no dia 25 a gente faz esse debate em torno do combate à violência, na verdade, de maneira organizada e coordenada, mas o combate à violência contra a mulher ele é diário. E aí, principalmente a partir dos movimentos feministas, nós temos um entendimento muito central de que a violência contra a mulher é, sim, uma das pautas principais em torno do debate feminista, mas ela não se combate sozinha. Então, quando a gente faz o debate em torno do combate à violência contra a mulher, a gente fala também sobre a questão da autonomia econômica das mulheres, porque a gente tem um número registrado de que a maioria das mulheres que sofrem violência, principalmente doméstica, que é onde a maioria dos casos de violência são registrados no país, tem a ver com a dependência econômica das mulheres com seus parceiros, com seus maridos, né, que nesse caso cometem a violência. Então, sim, houve diversas mobilizações a nível nacional e internacional e vai haver ainda nesse processo de continuação, né? E existe aí, de fato, algo que torna ainda mais grave quando é violência contra mulheres negras, não é isso? Isso, a gente tem um número de que a maioria das mulheres que são violentadas são mulheres negras e pobres. Então, a gente faz esse recorte aí também da raça e da classe em torno dos índices de violência no país. E estas mobilizações que acontecem, né, não só aqui no Brasil, mas fora também, elas sugerem, indicam a necessidade da denúncia, né, destes casos de violência para que sejam esses agressores punidos? A gente tem observado nos números um aumento muito grande de números de violências cometidas, mas isso tem a ver também com o processo da gente incentivar a denúncia em torno disso. Então, é uma pauta central que denuncie, que seja registrado para que aí a gente busque políticas públicas que, de fato, trabalhem em torno desse combate, assim. E aí a gente tem aqui em Mossoró, que é de conhecimento de muita gente, mas é importante a gente reforçar. Temos a Casa de Acolhimento à Mulher Vítima de Violência, temos a Delegacia da Mulher, aqui em Mossoró, mais espalhada também pelo Estado, e dizer que a Casa de Acolhimento à Violência contra a Mulher, a Casa de Acolhimento às mulheres que são vítimas de violência,
é para todo o estado e não só para as mulheres aqui de Mossoró. Então é importante que a gente saiba também dos aparelhos que estão no nosso lado e que são parceiros aí para que a gente consiga, de fato, efetivar esse plano de combate. Porque a gente visualiza, Vonúvio, uma coisa muito interessante, né? A gente teve a aprovação da Lei Maria da Penha alguns anos atrás, mas a gente vê que os índices de violência, eles continuam subindo. Então, a gente tem uma lei que proíbe isso. Então, mas o que é que falta? E aí, daqui a pouco a gente vai falar também sobre a questão dos cuidados, né? Mas a gente visualiza que a lei ela é um passo essencial, mas que só a aprovação da lei, como foi no caso da Lei Maria da Penha, não é suficiente. A gente precisa de um plano de combate à violência para dizer como é que a gente vai combater essa violência, né? E não só punir aqueles agressores, porque tem um debate todo estrutural em torno da nossa sociedade. Bem, tem informação boa, viu? Pelo menos para muita gente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve anunciar na noite desta quarta-feira a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. A medida vai ser anunciada junto com o pacote de corte de gastos em pronunciamento em rede nacional de TV às 8h30 da noite. O pronunciamento do ministro terá duração de 7 minutos e 18 segundos. A isenção para quem ganha até R$5 mil era uma das promessas de campanha do presidente Lula em 2022. Já o pacote de corte de gastos deve envolver a inclusão da política de aumento do salário mínimo nas limitações do arcabouço fiscal, mudanças nas regras de aposentadorias e pensões dos militares, entre outras medidas. Após o Ministério da Fazenda informar que Haddad faria o pronunciamento, o dólar subiu e ultrapassou os R$ 5,90 na tarde de hoje. A última vez que isso aconteceu foi em maio de 2020, ou seja, no início da pandemia. Então, o mercado não reagiu muito bem aí a esse pronunciamento. Vamos ver no que vai dar, né? Porque se tem um povo pantinzeiro, é o povo do mercado financeiro. Então, vamos ver como é que vai ser este anúncio, o que vai acontecer, quais são os objetivos. E amanhã a gente traz mais detalhes sobre isso aqui no cenário político. Lá no Meio-Dia TCM da 95 FM, a gente pode trazer também especialistas para esmiuçar isso e você compreender melhor, tá bom? Nós ontem falamos aqui sobre um novo acordo entre o governo do estado e os médicos que atuam nas UTIs do Hospital Regional Tarcísio Maia. Hoje houve uma coletiva de imprensa e o presidente do SINMED, o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, Dr. Geraldo Ferreira, fez duras críticas e vai levar a situação novamente à justiça. Você trabalhou em novembro, você vai receber em janeiro. Essa é a regra. Mas o que está havendo não é isso. Nós estamos lutando para receber julho. Essa greve que a gente está fazendo em Mossoró agora, das UTIs. Vocês imaginem. 3 UTIs, 30 pacientes internados nas UTIs do Tarcísio Maia. Nós tivemos que ameaçar uma paralisação dos médicos, que não era abandonar a UTI, se vocês entendem. A greve é do seguinte aspecto: dá-se alta quando o paciente tem condições e não repõe o paciente no leito, porque nós não podemos abandonar os pacientes. Desde julho que não recebiam. Isso não pode ser normal. A gente não pode banalizar isso, porque isso repercute no médico, que é claro que é a nossa grande população. Nós temos médicos, a maioria das pesquisas médicas mostram que quase 85% dos médicos estão esgotados. Então, quando os médicos param, mas por que os médicos pararam? Não houve negociação. Primeiro, está havendo uma dificuldade muito grande de negociação. Segundo, nem sequer contrato esses profissionais estão tendo. Então, nós, depois dessa reunião aqui com o nosso setor jurídico, nós fizemos um cronograma de atividades. Amanhã mesmo nós vamos ao Tribunal de Contas do Estado, já temos agendado. Vamos também ao Ministério Público, estadual, para discutir essas questões, para tentar fazer um enquadramento geral, para que eles entendam que os médicos são trabalhadores. Vamos também solicitar audiência à FEMURD, Federação dos Municípios, para que ela passe uma orientação geral a esses prefeitos. Vamos pedir audiência à Federação das Câmaras de Vereadores do Estado, e vamos também entrar judicialmente para o recebimento de honorários desses profissionais que as empresas já foram dispensadas
e substituídas por outras, e está se configurando uma situação de calote em vários municípios. Tá aí, situação de calote, né? O que diz o doutor Geraldo Ferreira. Acredito que está faltando um pouco mais de força, não só do governo do estado, mas dos prefeitos, das entidades, com relação a esses ajustes nos pagamentos. E aí, o que falta? Não sei se você aí que está nos acompanhando, você percebe. Falta um diálogo aproximado, firme, entre os gestores. A gente não vê uma comunicação mais próxima da governadora com os prefeitos. Você já viu algum encontro entre prefeitos aqui da região oeste? Um grande congresso para tratar sobre a saúde pactualizada, por exemplo? Ou pactuada? Você não viu isso falar, né? Você não viu a gente falar sobre isso nesses últimos tempos. Seria importante que isso acontecesse, né? Até para que todos pudessem colocar na mesa as suas condições e seus modos também de poder colaborar com tudo isso. Não pode o governo do estado também, claro, tem o seu objetivo, né, a ser cumprido com seus investimentos, mas os municípios precisam dar também essa contrapartida. Enfim, precisa juntar todo mundo. Parece que está todo mundo meio que separado, meio dividido. Complicado. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com Stephanie Maria, que é diretora de Mulheres da UNE, e tem uma pauta, um assunto que vocês também destacam, né? O movimento feminista também, que é com relação à aprovação da Política Nacional de Cuidados, que você citou no bloco anterior. O que isso representa? A gente sempre faz um debate de maneira muito protagonista, assim, em torno da divisão do trabalho do cuidado. Que é para que, falar assim, para que todo mundo consiga entender. Que é para quê? O trabalho que é em torno de limpeza de casa, lavar roupa, cuidar dos filhos, fazer comida, ele seja socializado e dividido com os homens e com a sociedade e com o Estado. Então, para a gente é essencial que esse trabalho seja, de fato, dividido, porque as mulheres, hoje em dia, trabalham mais que o dobro com a questão do trabalho do cuidado do que os próprios homens. Então, existe aí uma sobrecarga de trabalho muito grande para nós mulheres, que a gente fala muito sobre a terceira jornada de trabalho, que é sobre aquelas mulheres que trabalham fora, né, têm o seu emprego formal ou informal e chegam em casa e ainda tem todo esse trabalho do cuidado da casa, do cuidado dos filhos, do cuidado da família. E aí, quando vai envelhecendo, os cuidados dos idosos de maneira já imbuída. E aí, quando a gente fala sobre divisão do trabalho do cuidado, isso é uma necessidade de dividir com os homens e com o Estado, a gente está falando que a gente precisa de políticas públicas que, de fato, pautem isso. Então, o que é? Para que a gente tenha mais lavanderias agroecológicas coletivas, que aí dentro dessas lavanderias agroecológicas, enquanto as mulheres estão deixando lá a sua roupa para ser lavada, elas consigam aproveitar esse tempo para outras coisas que não necessariamente sejam em torno também desses atos de trabalho do cuidado. Então, a Política Nacional de Cuidados, ela cumpre esse papel. Chegou no espaço da Câmara de Deputados e aí vai passar no Senado para que seja de fato aprovada e implementada, mas é isso, a política é muito importante para nós, mas não é suficiente. Então a gente precisa da aprovação dessa política, mas a gente também precisa de um plano de combate, de divisão do trabalho do cuidado na sociedade para a gente saber como é que a gente vai fazer isso. A gente sabe da necessidade, que existe essa necessidade, mas como é que a gente vai fazer? Quais são os caminhos, né? E aí é isso, através de mais lavanderias coletivas. Inclusive, tem um projeto aqui muito importante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria com a UFESA, que é de lavanderias agroecológicas coletivas. E aqui no Rio Grande do Norte vai ser o plano piloto, esse projeto piloto, que tem a ver com a divisão do trabalho do cuidado. Então, vão ser instaladas principalmente na zona rural, porque a gente faz muito esse debate do urbano, mas vão ser instaladas principalmente na zona rural, esse aparelhamento de lavanderias agroecológicas, que também essa água que vai ser utilizada nas lavanderias serve para reuso, coletivas, para que as mulheres, enquanto estão fazendo esse trabalho do cuidado, que seria uma sobrecarga para elas, elas estarão fazendo processo de formação, estarão em oficinas, então já é uma medida aí. Então, através das lavanderias, restaurantes populares, mais creches, e não só creches dentro da zona urbana, mas também a gente pensar na realidade das mulheres rurais. Então, é essencial que essa política seja aprovada, mas que, em conjunto, venha também um plano para execução. Lembrando que estas cuidadoras normalmente são mulheres, né? Elas não são remuneradas, porque elas precisam cuidar de um filho adoentado, de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, enfim, que precisa dar aquela atenção e não recebem
salário por isso. Seria, no caso, uma rede de estrutura de apoio para que ela possa, de fato, seguir com este trabalho de uma forma mais humanizada. Isso. A gente fala também sobre a questão da remuneração, só que é um pouco complexo esse debate, porque a remuneração, nem todas as mulheres conseguem fazer esse processo de remuneração ou terceirizar esse trabalho a partir desse critério, né? Então, seria uma sobrecarga de outras mulheres também, recebendo um valor que não é suficiente, porque quando a gente fala sobre a lógica da divisão do trabalho e do cuidado, a gente também fala sobre uma outra lógica de economia possível no nosso país. Então, é impor mesmo a necessidade do Estado e dos homens se responsabilizarem por esse processo de divisão do trabalho e do cuidado e entender que a gente trabalha tudo de maneira conjunta, né? Então, quando a gente fala sobre divisão do trabalho e do cuidado, a gente fala sobre uma outra ordem econômica que consiga ter as mulheres no centro de um trabalho formal que seja para viver, que as mulheres também consigam viver. E aí tem todo esse debate em torno da autonomia econômica também. Isso é uma política nacional que cada estado poderá também fazer os seus ajustes. Mas, bem, vamos aqui para a pauta que você também, Stephanie, vem repassar aqui para a gente com relação ao 11º Encontro Nacional de Mulheres Estudantes da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Esse evento vai acontecer aqui em Mossoró, é isto? Como é que ele está sendo preparado? Diga aí, vai acontecer aqui em Mossoró e para a gente é uma felicidade muito grande, porque já é a sua 11ª edição e nunca tinha acontecido no Rio Grande do Norte. Então, para a gente tem esse simbolismo, é muito importante que seja aqui em Mossoró, que é a capital do feminismo e foi pioneira em diversas situações. E aí o 11º encontro vai acontecer agora, nos dias 29, 30 e 1º de dezembro, 29, 30 de novembro e 1º de dezembro, na UFESA. Então, vai contar com participação de mulheres e estudantes de todo o país, em todas as regiões. E tem inscrição para participar? Como é que isso funciona? Tem. As inscrições estão acontecendo. Tem um Instagram, que é @emdaune, @eme_daune. E lá na bio tem um link que vai direto para o formulário de inscrição e a gente consegue preencher rapidamente e já pode participar de todos os dias do evento. O credenciamento vai acontecer a partir das 15h da sexta-feira. Então, para participar do evento, tem que estar credenciado, porque aí você vai ter acesso à alimentação, vai ter acesso a deslocamento, vai ter acesso a alojamento. Então, isso é uma funcionalidade muito importante. E uma coisa para quem é estudante, né, já que é o nosso foco principal, são as mulheres estudantes, especialmente as mulheres estudantes, tem carga horária, tem certificado de carga horária para aí que tem muita mulher lutando para se formar, então essas horas complementares elas são essenciais. Aí a programação também, Vonúvio, conta com debates organizados a partir de rodas de conversas, mesas, mas tem a outra dimensão que é acadêmico-científica, que vai ter apresentação de trabalhos para publicação e tem uma programação cultural muito show. Vai ser aonde o congresso? Na UFESA. Na UFESA? Sim. Bem, vamos de informação. Na sessão ordinária de hoje da Assembleia Legislativa, os deputados estaduais fizeram cobranças e aprovaram projetos importantes, como o referente à revisão dos salários dos servidores da UERN. Na sessão ordinária desta quarta-feira, houve votação e pronunciamentos no plenário da Casa, com cobranças da oposição ao governo do Estado voltadas para melhorias nas estradas estaduais e melhor infraestrutura. Dentre as matérias aprovadas, destaque para o projeto de lei complementar do Governo do Estado, que trata sobre a revisão salarial dos servidores públicos estaduais da UERN, que foi aprovada por unanimidade. O líder do governo na Casa, deputado Francisco do PT, comemorou a aprovação e destacou a importância do projeto, que contribuirá para um melhor equilíbrio financeiro dos servidores da instituição. Isso significa a possibilidade de que anualmente, dependendo das condições financeiras e orçamentárias do Rio Grande do Norte, atendendo critérios estabelecidos dentro da própria legislação aprovada, esses servidores e servidoras possam ter os seus salários corrigidos para que a inflação não vá corroendo o seu poder de compra ao longo dos anos. Agora nós temos mais alguns projetos de recomposição salarial de outras categorias que ainda estão em processo de conversação sobre a possibilidade de algum tipo de adequação através de alguma emenda aqui no plenário. Então, dessa forma, cumprimos aqui mais uma etapa hoje ao aprovarmos esse projeto de recomposição salarial
da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Nos pronunciamentos, o deputado estadual Ubaldo Fernandes reforçou a importância de um dos seus projetos que dispõe sobre o programa de profissionalização e reinserção no mercado de trabalho de pais responsáveis por pessoas com deficiência em caso de falecimento. Nós estamos propondo que o governo do estado institucionalize um programa de capacitação dessas pessoas que ficou ao longo de muitos anos tomando conta dos seus familiares com deficiência, o deficiente chegou a falecer. E aí o Estado reintegrar na sociedade através de cursos profissionalizantes, como também inserir no mercado de trabalho, viabilizar através de um cadastro do Cine, né, que possa ter essas vagas disponíveis para essas pessoas que ficaram ao longo de muitos anos tomando conta dos seus pacientes deficientes no estado do Rio Grande do Norte. Na sessão plenária desta quarta-feira, uma matéria que gerou discussão entre os parlamentares foi a de iniciativa da deputada Isolda Dantas, que proíbe o uso de agrotóxicos no âmbito do estado do Rio Grande do Norte. Para o deputado Coronel Azevedo, é importante que o assunto seja melhor debatido, já que existe uma lei federal que trata sobre o assunto. Nós não podemos discutir projetos cujo propositor não esteja presente à discussão. E depois, por uma questão de mérito, porque quem controla o uso de agrotóxico no Brasil são os ministérios do governo federal, o Ministério da Agricultura. Existe uma norma, uma lei recentemente aprovada, em 2023, sancionada pelo presidente Lula, que trata sobre agrotóxico. Como é que nós, aqui no Rio Grande do Norte, vamos colocar novas proibições, novas dificuldades para quem produz, né? Temos que observar com calma isso aí. Queremos apresentar a deputada Isolda para que nós não possamos criar óbice a produção de substâncias que estão aprovadas em nível federal, não podem ser reprovadas pelo querer de alguém do parlamento. Ainda na sessão ordinária, o presidente da Casa, Ezequiel Ferreira, fez 2 moções de congratulações em nome da Assembleia Legislativa ao novo presidente eleito da OAB, Carlos Kelsen, que assumirá o triênio 2025-2027, e ao novo juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral, o advogado Daniel Maia, empossado no último dia 25 de novembro. Durante a sessão de hoje, chegou um momento em que o deputado Ezequiel Ferreira deixou a presidência e o deputado Isaac da Casca assumiu e deu sequência à votação como presidente da Casa. Acredito que este deve ter sido um dos últimos atos ali do deputado no Legislativo Estadual, porque na próxima semana ele já deve retornar aqui à Câmara de Mossoró como vereador, como a gente mostrou na reportagem do primeiro bloco, mas algo muito significativo é esta contribuição do deputado Isaac. A gente percebe que há sim espaço para novos parlamentares, para novos políticos da nossa região ocupar uma vaga tão importante e representativa como é na Assembleia Legislativa. A gente vai tentar trazer de volta aqui o Isaac para trazer um pouco mais de detalhes, né, sobre este período em que passou como parlamentar estadual. O Isaac assumiu a cadeira de Adjunto Dias em setembro e fica até agora, portanto, o final deste mês de novembro. E o Adjunto Dias volta lá para seguir com o mandato. Bem, durante estes próximos meses, até 2026, até final de 2026, Isaac é suplente. Então, se houver outra, licença de adjunto, ele pode retornar lá para o parlamento. Não foi reeleito vereador aqui de Mossoró e conclui em 31 de dezembro a sua missão como parlamentar nesta legislatura. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com Stephanie Maria, que é diretora de Mulheres da UNE, e a Stephanie detalhava no bloco anterior sobre este encontro, né, que vai acontecer aqui em Mossoró, e tem uma vasta programação, né, que você estava contando aqui, vai acontecer na UFERSA, o 11º Encontro Nacional de Mulheres Estudantes, e no primeiro bloco a gente falou também sobre a questão do aborto. Vai ter também mobilização neste sentido no encontro? A gente já fomos pegos de surpresa primeiro com essa votação hoje, que foi totalmente atropelada na CCJ, mas a gente já tinha definido como um dos eixos principais de debate
entre a divisão do trabalho do cuidado, como também o avanço das energias renováveis, que a gente faz um debate muito responsável em torno disso, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, mas tinha também a luta pela descriminalização do aborto. Então, é um debate que já ia estar com destaque nesse espaço, porque nesse ano, em 2024, o movimento feminista protagonizou a luta pela derrubada da PL 1904, que a gente chamava de PL do estupro, né? Que queria já fazer essa regressão de direitos, essa retirada de direitos que a gente conquistou depois de décadas de luta. E aí a gente protagonizou de maneira nacional, em território nacional, essa luta contra a PL 1904 e fomos pegas de surpresa por um golpe dentro da CCJ. Porque hoje estava na pauta para acontecer a votação, mas como os movimentos, a votação para essa PEC, que vou até dizer sobre o que se trata mais detalhadamente, que ela proíbe o aborto nos casos em que já é liberado. Então, significa dizer que as mulheres que são estupradas não têm a possibilidade de não querer continuar com a gravidez advinda de um abuso, né? E também se a gravidez tiver risco de vida para as mães, elas também não poderão abortar, como também no terceiro caso. E aí essa foi uma PEC apresentada por Eduardo Cunha, que a gente, do movimento de mulheres, principalmente da Marcha Mundial das Mulheres, que nós organizamos uma mobilização em torno da prisão de Eduardo Cunha, e hoje a gente pega por essa aprovação de maneira silenciosa, porque foi apresentado na pauta, e com a mobilização dos movimentos sociais, a gente conseguiu suspender essa votação, mas em seguida se reuniram de maneira silenciosa para aprovar essa retirada de direitos das mulheres. Então, isso também é um espaço de violência muito grande. A gente fala muito sobre violência no cotidiano, nos espaços da universidade, nos espaços das casas, das mulheres, dos lares, mas o espaço do parlamento, o espaço da CCJ, que é a principal comissão aí dentro da Câmara, é um espaço também muito violento para as mulheres, e esse é mais um ato de violência com essa retirada de direitos. Então, a temática, a luta em torno da descriminalização do aborto, ela vai aparecer de maneira mais forte ainda após esse episódio. E no Congresso, como é que vai ser esse ato? Não, no Congresso, no evento? Sim. Pronto. A gente vai fazer o debate político em torno disso, mas como a gente está chamando também um ato de rua para o sábado, às 8 horas, ali na frente do Centro Feminista, que é naquela igreja Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro, a concentração vai acontecer lá. Esse ato ele vai pedir a prisão de Bolsonaro, exigir a prisão de Bolsonaro. Mas nesse espaço, como foi um elemento novo, ele vai aparecer também nas falas e mobilizações. Então quer dizer que vocês vão falar sobre essa questão do aborto, que já é agora pauta novamente, né, na política nacional, e a prisão de Bolsonaro. Como é que é esse movimento, esse pedido? Como é que é essa luta? Né? Porque a gente percebe que realmente os movimentos sociais, os movimentos de esquerda, feministas, têm também essa luta contra a direita conservadora, né? Como se diz. E por que pedir a prisão de Bolsonaro? Primeiro que o movimento feminista foi protagonista em alguns marcos históricos, assim, desde que o avanço do conservadorismo ele voltou a ser presente de uma maneira muito expressiva, né? E aí foi com ele não, as mulheres protagonizaram esse espaço no processo eleitoral, dizendo que nós não queríamos jamais que Bolsonaro fosse presidente do país, e Bolsonaro foi presidente do país, né? De um presidente contra as mulheres, especialmente. E aí, durante o seu processo de gestão, a gente protagonizou o espaço de fora Bolsonaro. Então, as mulheres vêm nessa linha de frente de mobilização contra Bolsonaro há um tempo já, porque entendemos que ele é um dos inimigos políticos mais perigosos para nós mulheres e para o movimento feminista. E aí a gente surge nesse terceiro espaço, no terceiro marco histórico, exigindo a prisão de Bolsonaro, que foi indiciado, entre outras coisas, também por tentativa de golpe de Estado. E a gente faz um debate em torno disso, na defesa da democracia. Então, nós, mulheres, é quem estamos na linha de frente defendendo a democracia. E vai ser um pedido não, vai ser uma exigência pela prisão de Bolsonaro, né? Já que ele já foi indiciado, a gente quer que, de fato, aconteça essa prisão para que não só continue sendo inelegível, mas que a gente garanta a defesa da democracia e que isso se torne também um momento histórico para dizer que qualquer um que atentar contra a nossa democracia vai ter punição.
Um abraço aqui para o Raimundo Nonato, cinquentinha, interagindo conosco. Ele diz: 7 meses de atraso nos salários dos médicos. Isso não é conto de fadas? Não é. Os responsáveis estão na Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia e os nobres deputados. Calma, cinquentinha. Um abraço, obrigado aqui pela participação no nosso programa, tá bom? Quem também está mandando mensagem aqui para a gente é o Janilson, obrigado, meu amigo. Quem também deixa aqui o recado é o Niel, valeu, Niel do Sumaré, acompanhando aqui a gente. Boa noite, obrigado pela participação. Não falta uma noite, viu? E também o Ayrton, um abraço, Ayrton, aí do Mercado do Alto da Conceição, sempre atento aqui também ao nosso programa. Obrigado pela interação, tá bom? Stephanie, com relação a você falou aí numa questão que envolve a política nacional de Bolsonaro, também da questão do aborto, mas a gente puxa para a pauta local com relação à participação dos estudantes, das estudantes em movimentos políticos. A gente percebe que parte desses estudantes estão preferindo ficar de fora dessas discussões mais polêmicas, mais acaloradas. No entanto, outra fatia, né, puxada também pela UNE, vai lá e é aguerrida e busca e batalha, está nestes movimentos. Como é que você acha que deve ser a participação do estudante? Mesmo que não tenha interesse, mas como é que o estudante, o jovem, enfim, pode ou na verdade, precisa participar destes debates políticos no nosso país? Não, a auto-organização do movimento estudantil, ela sempre foi muito preciosa para a gente, porque foi através da auto-organização do movimento estudantil, e aí, discutindo mais o local, que a gente conseguiu, por exemplo, na UERN, a implementação das cotas raciais, né? Então, é através da auto-organização do movimento estudantil que a gente consegue, de fato, transformar os espaços em instituições de ensino, mas não só eles, né? Que sejam, de fato, acessíveis para a população. E a gente tem vivido isso em âmbito nacional, não só aqui em Mossoró, não só no Estado, muito a partir da experiência do que a gente vivencia na UNE, um avanço do conservadorismo muito forte dentro das universidades. Então, cada vez mais a gente tem sentido esse avanço sobre os nossos militantes, sobre os estudantes que estão no dia a dia, e é o que exatamente o conservadorismo quer. Faz esse processo de fracionar e desmobiliza. Então, é muito importante que, para seguir na defesa dos direitos estudantis, mas não só esses direitos, a gente tem uma auto-organização das mulheres e uma auto-organização do movimento estudantil. Então, é central, assim, para a gente debater sobre permanência estudantil, para a gente debater sobre cotas de acesso à universidade, né, para a gente debater sobre transporte. E aí a UNE tem encampado nessa gestão agora, nesse biênio, uma luta muito forte por uma reforma universitária que traga aí um outro tipo de currículo, que o nosso currículo nas universidades, ele tem as mulheres no centro, né? tem os negros no centro, que a gente pare de discutir teorias que hoje não faz mais sentido para a gente. Então, essa reforma universitária também é um debate central para a gente, que atua também em torno da auto-organização do movimento estudantil. Um abraço, Luiz Ares, acompanhando aqui a gente. Seu Aldo Ferreira, obrigado, seu Aldo. E o Zaniel Mesquita, vereador aqui de Mossoró, está na audiência também, já vi que não está de plantão hoje. Um abraço aí ao vereador Osaniel. Para a gente encerrar o nosso programa, a gente agradece a participação de Stephanie Maria aqui no nosso cenário de hoje. Fica o espaço aí para você fazer esse convite, né, para o 11º Encontro Nacional de Mulheres Estudantes da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Não, só reforçar, primeiro agradecer o espaço, Vonúvio, por sempre estar de portas abertas para a gente aqui, e agradecer a vocês que estão nos assistindo, reforçar que as inscrições ainda estão abertas e elas podem ser acessadas a partir do Instagram, né? No link que tem lá na bio, você acessa rapidamente o formulário. A programação vai ser muito importante. Tem esse espaço de debates, de rodas de conversas, de grupo de trabalhos. Vai ter o ato no sábado pela manhã, puxado pelo pelo Encontro de Mulheres e Estudantes, mas em parceria com os sindicatos e movimentos aqui do território do Mossoró e do Estado. E vai ter também uma programação cultural muito massa, que eu vou dizer, porque muita gente se interessa e a gente sabe que para fazer revolução no mundo, a gente também precisa de socialização, a gente precisa de alegria, a gente precisa de cultura. Então, na sexta-feira, a gente vai ter o show de Luiz e os Alquimistas, um dos últimos shows de encerramento do grupo, às 0h, meia-noite, lá na UFESA. E no dia seguinte, na sexta-feira, vamos ter uma programação cultural com Daiane Nunes e Cabocla de Jurema. Então, esse é um espaço muito importante para que estejamos. Obrigado, seja sempre bem-vindo. Até a próxima.
Obrigado, a gente vai acompanhar também o evento. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã, um abraço.